1, 2, intro, 2, 3, 4. Verso 1. Verso 2. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos ao Senhor. Eu pedi ajuda do Senhor e ele me respondeu. E ele me livrou de todos os medos. Por isso eu quero convidar você nessa manhã. Vamos agradecer o nome do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor. Deixa ele entrar na sua casa. E que nos ajuda contra o inimigo. Por
isso diante dele nos prostramos. Adoro o Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Declara isso sobre a sua casa. Pois só tu és o Deus eterno. Declara isso sobre a sua cidade, sobre o seu bairro. Pois só tu és o Deus eterno. Bom Senhor, sobre todos os hospitais, Senhor, declaramos. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, e céu. E céu. Obrigado, Senhor Jesus. Declaramos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui, Deus. Pai, derramamos da sua glória, Senhor. Derrama da sua glória, Senhor. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome, toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Te exaltamos, Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que é maior que todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, Senhor.
seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Oh Deus, declaramos sobre cada casa, Senhor, que a atmosfera, Senhor, que o mover, Senhor, entre em cada casa, Senhor, que o louvor, Deus, possa encher cada lar, cada casa, Deus. Manifesta da sua glória, Deus. Manifesta da sua glória, Senhor. Que o louvor enche este templo, que o louvor enche este templo, que o louvor enche este templo, pois tu és bom. Que o louvor enche este templo, que o louvor enche este templo, que o louvor enche este templo, pois tu és bom. Que o louvor enche este templo, que o louvor enche este templo, que o louvor enche este templo, pois tu és bom. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado.
cada família que está se reunindo nesta hora para cultuar, para bendizer, para honrar, para glorificar o Teu santo nome. Pai, o que nós mais amamos é a Tua presença. Pai, nós pedimos, Pai, manifesta a Tua presença em cada lar, em cada vida, em cada família nesta hora, Pai. Nós Te louvamos e nós Te bendizemos. Pai, como diz a Tua palavra, assim é nas nossas vidas. Salmo 108 diz: louvar-te-ei entre os povos, Senhor. A Ti cantarei salmos entre as nações, porque a Tua benignidade se eleva acima dos céus e a Tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Quero saudar a amada igreja com esta palavra. Mesmo em tempos difíceis, em dias que não sabemos como será o amanhã, não perca a oportunidade de exaltar, de glorificar, de bendizer o nome do nosso Deus, porque a sua verdade está acima de tudo, o seu poder está acima de tudo. Deus abençoe grandemente a sua vida. E antes de nós passarmos para o informativo, eu quero reforçar um aviso que vai estar no informativo. Nós estamos esta semana arrecadando, oportunizando a igreja a nos ajudar a arrecadar caixinhas de chocolate. Caixinhas como esta, pode ser outra marca, aquilo que você tiver ao seu alcance. Nós queremos estar abençoando as nossas crianças ali do CRAS. No final do ano nós abençoamos eles com cesta básica, com um kit de roupas, brinquedo. E esse ano, então, na Páscoa, nós queremos estar abençoando cada família também com um kit, uma caixinha dessa. Então, se você puder, quiser nos auxiliar, seja um doador, seja generoso, vamos abençoar as crianças. Verinha, se vier mais, temos outras instituições que nós abençoamos como igreja, que nós temos acesso, e estaremos alcançando o maior número possível de crianças e de pessoas com este presente. Muito obrigada, e eu peço agora que você esteja atento aos nossos avisos. Olá, seja bem-vindo ao culto online da 316 Airport Church. Estamos passando por um momento difícil, mas a palavra de Deus nos garante que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Por isso, nos reunimos hoje, mesmo que online, para adorar ao Deus que está acima de qualquer vírus e é digno de todo louvor. Ainda não podemos nos aglomerar em cultos ou em reuniões, mas saiba de uma coisa, você não está só. Caso você necessite de algum atendimento pastoral individual, é só agendar um horário com a Secretaria da Igreja, pelo telefone 3383-4696 ou pelo WhatsApp 992532005. Também esteja sempre em contato com seu líder de grupo familiar. Esse é o momento para nos unirmos em afeto e oração, mesmo que não possamos ter encontros presenciais. Outro canal de comunicação são as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @316 Airport Church, com postagens diárias para sua edificação. No YouTube, as mensagens e o Momento Kids estão disponíveis para você rever e fortalecer a sua fé. Nas segundas-feiras acontece o Welcome 316 Online. O link para participar da reunião será disponibilizado pelos líderes do Welcome e pelo Facebook e Instagram. Já estamos montando o nosso bazar social. Está localizado na Rua Guaraqueçaba 212, na rua atrás da nossa igreja. Será aberto toda terça-feira das 14 às 16 horas. Não deixe de participar, divulgando, trazendo sua doação e comprando. Que tal participar da nossa Páscoa Social doando uma caixa de bombom? Você pode trazer até dia 28 de março e ser luz na vida das crianças que irão receber. Toda terça e quinta estamos tendo live de oração às 20 horas pelo nosso Instagram. Não deixe de participar, será um momento de intimidade com o Pai e unidade com nossos irmãos. Olá pessoal, estamos passando por um momento difícil novamente. Estamos em uma pandemia, um lockdown, pessoas perdendo seus empregos. Mas calma, nós queremos te ajudar. A 316, em parceria com Empreendedores com Propósito, está lançando um novo projeto da igreja. É o Direção Certa. E com esse projeto, nós teremos um banco de talentos. Então você que está procurando emprego, pode contar conosco também. Para participar desse banco de talentos é muito fácil. Encaminhe seu currículo para o e-mail direçãocertabr@gmail.com
sem cedilha e sem assento, e pronto, você já estará participando. Esse projeto é em conjunto com empreendedores com propósito e com empresas da região que vão disponibilizar suas vagas para que a gente encaminhe esses currículos. Conte com a gente, continue abençoado, grande abraço e logo logo as coisas vão melhorar, em nome de Jesus. Tamo junto, abraço. E um último recado, o curso Restauração da Alma, que iniciaria hoje, foi adiado por tempo indeterminado. Logo traremos mais informações. E no mais, acompanhe as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na igreja. Tenha um bom culto, fique na paz e até a próxima! Olá, queridos. Muito bom estar com vocês. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus, que está em Êxodo 25. Já vai aí juntando a sua família, chamando as crianças, que eu tenho certeza que você vai ter uma experiência online hoje extraordinária. Extraordinária, será algo poderoso. E eu quero ler o que está em Êxodo 25, que diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo o homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Em outra versão, ele vai dizer assim: voluntariamente. Então, queridos, eu posso começar a entender que generosidade, fazer com um coração grato, com um coração livre, não é coisa só do Novo Testamento. Isso já é coisa do Antigo Testamento. Fato interessante é que nessa passagem eles estão a caminho de um lugar e eles estão passando pelo deserto. Se eu for olhar um deserto como não ter nada próximo, não ter muitas coisas ali para se usar, para se fazer, mas veja que no meio de uma trajetória, Deus fala para eles assim: vamos fazer algo, vamos empreender um projeto, vamos aqui ofertar com propósito. É interessante que nesse tempo de pandemia, queridos, muitas empresas estão aproveitando esse tempo de parada para fazer uma manutenção na sua empresa, para poder ampliar os seus negócios. Mas você pode estar se perguntando assim: Eliseu, uma manutenção na sua empresa, isso acontecer, a mídia não fala, para poder ampliar os seus negócios. Mas você pode estar se perguntando assim: Eliseu, acontecer uma manutenção na sua empresa, isso acontecer, a mídia não fala, para poder ampliar os seus negócios. Mas você pode estar se perguntando assim: Eliseu, acontecer uma manutenção na sua empresa, isso acontecer, a mídia não fala, para poder ampliar os seus negócios. Mas você pode estar se perguntando assim: Eliseu, acontecer uma manutenção na sua empresa, isso acontecer, a mídia não fala, para poder ampliar os seus negócios. Mas você pode estar se perguntando assim: Eliseu, acontecer uma manutenção na sua empresa, isso acontecer, a mídia não fala, para poder ampliar os seus negócios. Mas você pode estar se perguntando assim: Eliseu, acontecer uma manutenção na sua empresa, isso acontecer, a mídia não fala, para poder ampliar os seus negócios. Você sabe que nós alugamos um salão anexo, acontecer uma manutenção de coisas, um bazar social, uma escola de idiomas, uma escola de música, um mercado social, porque nós entendemos que essa é a hora de nós aprofundarmos as nossas estacas e nós alargarmos a nossa tenda. E na maioria das vezes isso sempre vai acontecer num ambiente um pouco tenso, um pouco crítico. E você pode falar assim: Eliseu, se no meio do deserto Deus pede para eles empreender, fazer algo, aonde é que estava o recurso? O recurso estava nas mãos dos filhos de Israel. Porque quando eles foram despedidos do Egito,
eles receberam ouro, prata, eles receberam mantimento, animais, roupas, sapatos, tudo. E você pode se perguntar assim: e o que eles fizeram? Eles construíram um tabernáculo. Meu irmão, eu quero dizer para você, para a sua alma entender isso: o dinheiro está na sua mão. Coloca aí, faz um hashtag assim: o dinheiro está na minha mão. Faz um hashtag, compartilha e coloca: o dinheiro está na minha mão. Há recurso de Deus na sua mão, há recurso de Deus na sua vida, porque o Senhor, para a sua igreja, Ele é Senhor e Ele é provedor. E Deus dá essa oportunidade para que o povo de Israel utilize bem esse recurso. E eu quero insistir com você de novo, escreve aí: o dinheiro está na minha mão. O dinheiro, o recurso financeiro está na minha mão. Da mesma forma que você, empresário, está aproveitando este tempo para poder expandir o seu negócio, fazer uma manutenção na sua empresa, nós também, como igreja, nós estamos crescendo, como igreja nós estamos avançando, como igreja nós estamos prosperando. E a maneira de nós demonstrarmos isso é através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Mas você pode se perguntar assim, pode ter algum teólogo de plantão agora me ouvindo, falando assim: Eliseu, mas não existe mais o tabernáculo, Jesus agora veio, concluiu a sua obra. Amém, querido. Então troca a palavra tabernáculo por propósito. Eu quero nesse dia, eu quero hoje poder falar com você, que eu e você temos a oportunidade e a possibilidade de utilizar os nossos recursos financeiros para um propósito. O meio é o recurso, o meio é a igreja, para um propósito: alcançar pessoas, salvar vidas, atender pessoas. Então, o texto sagrado diz que foi Deus, não foi Moisés que pediu o recurso financeiro, foi Deus. E se está escrito nas Escrituras, Deus ainda continua falando comigo e com você: cujo nosso coração se mover a isso, vamos continuar sendo fiel a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vai aparecer para você os dados para você poder fazer uma transferência, um Pix, a forma como você quiser fazer, a forma como você se sentir mais confortável, para que você possa, no nome de Jesus, participar de propósitos. E o meio pelo qual propósitos são executados são recursos financeiros através da igreja. E eu e você somos a igreja. Enquanto você dizima e oferta, eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida, para que mesmo em meio a uma pandemia, você continue crescendo, você continue prosperando, você permaneça abençoado. Pai Celestial, no nome de Jesus, eu abençoo cada irmão, cada pessoa que entende, Senhor, e que o seu coração se move a isso, a dizimar e ofertar, mesmo em meio ao caos. Espírito Santo, converte o nosso coração a essa verdade, converte o nosso coração a essa verdade bíblica. O Senhor já nos abençoou, e pelo fato do Senhor já ter nos abençoado, nós manifestamos isso através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas. Senhor, muitos estão prosperando, crescendo, avançando, mas alguns, Senhor, têm passado por lutas e dificuldades, e eu também abençoo esses meus irmãos queridos. Libero uma palavra de portas abertas sobre ele, libero uma palavra de recursos financeiros chegando às suas mãos, no nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, que essa semana é uma semana abençoada, é uma semana, Senhor, de milagres, uma semana que vamos desfrutar mais uma vez da abundância do Senhor na nossa vida. Pai Celestial, obrigado por esses projetos que têm nascido no nosso coração, que eu sei que vem do seu coração. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, certos da boa mão do Senhor sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Testando o som. Graças a Deus. Quero agradecer ao pastor Eliseu por essa palavra. Quero também encorajá-lo a fazer os seus dízimos, as suas ofertas, a sua generosidade para com o Senhor. Tem uma palavra gostosa para o seu coração, para essa reunião, para esse culto online. Gostaria que você estivesse chamando teus amigos, teus conhecidos e compartilhando esse vídeo. Mas antes, eu quero também agradecer a todas as doações, desses chocolates para essa Páscoa social, para as crianças do CRAS e também para outras instituições que nós queremos doar. Quero também lembrar da Páscoa do marido, Então, esposa, lembre da Páscoa do marido. Eu ia dizer a Páscoa do pastor, mas eu vou ampliar para a Páscoa do marido. Eu descobri que existe ovo de Páscoa Lindt, irmão. Então, essa é a Páscoa do marido. Eu imagino que eu esteja ouvindo alguns améns nos lares espalhados dessa nação. Nós queremos também nessa hora orar. Nós estamos com o irmão da igreja, o Franks. Ele é a ovelha do Denis e da Fernanda, e ele está hospitalizado já há uma semana, foi acometido do Covid, e nós queremos orar. Nós temos orado como igreja pela cidade, pelo estado, pela nação, e também especificamente por alguns familiares, membros que foram acometidos desse mal. Por que oramos? Porque cremos que Deus ouve e responde a oração. E nós queremos orar nesta hora. Pai Celestial, muito obrigado por esse dia, por esse tempo. Obrigado, Deus, pela vida, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor habita em nós, o Senhor nos dirige em toda a verdade. Pai, obrigado porque o Senhor continua governando, soberano. Pai, nessa hora nós como igreja colocamos a vida do Franks diante do Senhor. Pai, nós abençoamos o nosso irmão, a sua família, a sua casa. E eu digo a você, espírito de morte que está rondando esse homem, você não tem poder sobre ele, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós chamamos o Franks de volta à vida, à força respiratória, o vigor nos seus pulmões. Declaramos cura sobre a vida dele. Abençoamos também a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. E onde temos igrejas espalhadas nesse mundo, declaramos cura desse mal. O livramento do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, nessa hora abençoa também cada um que tem acesso a essa mensagem, com plena paz, com a quietude do Senhor, com a confiança do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Vou pedir para os irmãos aqui só baixar talvez um pouquinho o retorno do PA, para não dar algum tipo de microfonia. Quero compartilhar uma palavra com você, e eu confesso que eu estou muito entusiasmado com essa palavra. Tenho meditado sobre isso nesses dias, temos pensado, orado sobre esse assunto, conversado com alguns irmãos, nesse tempo de tanta oposição à vida, de tanto ataque à vida, tanto ataque a valores bíblicos também. E o título, o tema do que eu quero ministrar para você nessa manhã: Ásia não, Macedônia sim. Arno, isso é porque o vírus veio da China, então não é para ir para a Ásia? Não, não tem nada a ver. Você vai entender o que eu quero dizer com esse título, e eu quero falar sobre discernimento e obediência. Mas para que você lembre dessa mensagem no seu dia a dia, para que você possa aplicar na sua caminhada, escolhi exatamente esse título: Ásia não, Macedônia sim. E você que está com a sua Bíblia pode, por gentileza, abrir em Atos, no capítulo 16. Vamos ver o que a Bíblia diz nos versículos 6 e 7. Atos 16, versículos 6 e 7. Enquanto você abre esse texto, fiquei muito feliz que a Verinha veio para fazer a abertura do culto, a saudação do culto. Eu creio que embeleza demais, esse nosso culto, esse tempo juntos. E ela
aceitou o convite para estar conosco aqui. Eu fico muito feliz por isso. Atos 16, versículos 6 e 7. A Bíblia diz assim: passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Você discerne o que está acontecendo? Você discerne o que estamos vivendo? Como obedecer se eu não discerno? Para que discernir se eu não obedeço? Sobre isso eu quero falar com você nessa ministração. Eu creio que vai abençoar a sua vida. E antes de entrar propriamente na questão do discernimento da obediência, e nesse texto, eu conversava essa semana com o irmão sobre esse tempo que estamos vivendo. E uma das coisas que tem sido muito questionada é a própria soberania de Deus. Meu irmão, Deus sempre foi, continua sendo e sempre será soberano. E nós pertencemos a Ele. E louvamos a Deus por cada dia de vida que Ele nos concede. É interessante nós imaginarmos nesse tempo e tentarmos discernir o que a Bíblia nos ensina, ou melhor, discernirmos o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala, por exemplo, em Efésios, no capítulo 6, que há toda uma batalha espiritual à nossa volta. Existem principados, existem potestades, existem dominadores deste mundo tenebroso, existem forças da maldade que atuam nas regiões celestes. Então, quando estamos inseridos nesse contexto, e se você assiste um pouco o noticiário, o principal espírito que salta para fora da televisão é o espírito do medo, é o espírito de acusação, é um espírito de morte. É interessante nós imaginarmos o que acontece à nossa volta. Você acha que tudo isso é uma coisa de homens? Que esse ou aquele é responsável? Dá para imaginar os demônios cercando alguns cristãos e que estão lutando para manter a sua fé, e esses demônios enviando mensagens de medo. Muitas pessoas nos relatam que ao menor espirro já começa a ficar com falta de ar. Por quê? Porque têm sido assolados por uma mensagem de medo, de pânico, de pavor. Obra do inferno, meus irmãos. E aí você vê o cristão se apegando a verdades bíblicas, os demônios querendo convencer o cristão a acreditar mais nas notícias do que na Bíblia, a acreditar mais no medo do que na esperança. E a fé tem sido atacada de uma forma muito violenta. Mas eu estou aqui com você nessa hora para dizer que Jesus Cristo já venceu todos os demônios, inclusive essa pandemia, lá na cruz do Calvário. E quando Jesus declarou está consumado, Ele venceu todas as forças da maldade que atuam à nossa volta. O nosso papel é nos posicionarmos, é continuarmos crendo e declarando. Outro dia eu ouvi o pensamento do bispo Júlio, gostei muito. Ou você opina ou você declara. Quando você opina, você está falando daquilo, de informações do mundo, daquilo que você acha. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Ou você declara, e quando você declara, você lança mão da palavra de Deus. O que você tem feito nesses dias? Você tem opinado sobre esse tempo e na vida dos outros? Ou você tem declarado a palavra de Deus na vida das pessoas? Estamos orando por esse irmão, o Frank, ele passou já uma semana hospitalizado. Você pode opinar na vida dele, ou você pode declarar a palavra de Deus, e é isso que nós fazemos. E a Bíblia diz que Deus sara todas as nossas enfermidades, lá no Salmo 103, versículo 3, e é essa palavra que nós declaramos sobre o nosso irmão, sobre o Frank. Mas voltando para o texto que está em questão nessa manhã, a Bíblia diz que Paulo, ele estava com Timóteo, havia discípulos se juntando, a igreja estava avançando, a igreja estava estabelecendo, e eles quiseram pregar a palavra na Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. Depois quiseram pregar a palavra em um outro lugar chamado Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Você entende isso? Você entende o que a Bíblia está falando? Em resumo, a Bíblia está dizendo: Ásia não. E mais adiante você vai perceber que a Bíblia diz, que o texto diz, Macedônia sim. É interessante, amados, nós precisamos
eu gostaria que você já volta aqui para a Ásia, para Bitínia, mas veja o que diz a Bíblia agora nos versículos 9 e 10 de Atos 16. A Bíblia diz: Paulo teve de noite uma visão em que apareceu um homem da Macedônia que lhe pedia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrace, no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipos, a cidade mais importante dessa região da Macedônia e colônia romana. Permanecemos alguns dias nessa cidade. Amados, para nós entendermos um pouco esse contexto e do que a Bíblia está falando, primeiro que esse texto fala da soberania de Deus. Muitas vezes, você e eu até temos boas ideias, até queremos obedecer, mas por não discernirmos claramente a vontade de Deus, acabamos nos machucando e machucando outras pessoas. Em contrapartida, muitos até discernem qual é a vontade de Deus para a sua vida, por outro lado não obedecem e acabam se frustrando e frustrando outras pessoas. É interessante nós vermos, amados, que quando a Bíblia fala sobre a Macedônia, para você saber, simboliza o mundo pagão. E como num grito, essa visão desse homem, nessa visão de Paulo, os pagãos dizendo: venham até nós também. Quando a Bíblia diz que eles estavam na Mísia, na Bitínia, simboliza um trabalho contínuo. Ali onde eles estavam, ok, a próxima vila é essa, vamos pregar. Mas o Espírito Santo estava levando eles a erguer os olhos e contemplar as missões, olhar para lugares mais longe. Muitas vezes na nossa caminhada também é assim, nós até queremos fazer a vontade de Deus desde que esteja ao nosso alcance. E aqui de repente Deus diz: espera lá, eu quero levar vocês para um lugar ainda mais longe. Existe um povo clamando para me conhecer. Nesse lugar ali, Paulo ele estava na região do Mar Egeu, perto de Troade. É interessante que ao longe ele podia desse lugar ver as montanhas da Macedônia, um pouco de geografia. E agora o Espírito Santo dá a ele uma visão. Sabe de uma coisa, Paulo? Eu quero que você inicie um novo tempo. Que tempo? O tempo das viagens mais distantes, o tempo das viagens missionárias. É interessante, amados, que a Ásia, que aqui é simbolizada, não quer dizer que Paulo nunca mais ia para a Ásia. Na verdade, se você olhar a Bíblia, Paulo já tinha trabalhado em uma porção da Ásia, e lá em Atos capítulo 18, versículo 19, você vai ver que ele vai à Ásia. Aqui, de acordo com alguns historiadores, onde ele estava, que o Espírito Santo diz: não vá para lá, era uma continuidade de um território romano da Ásia. Mas o que realmente importa, amados, é nós percebermos que na caminhada cristã nós precisamos amadurecer e discernir os tempos, discernir a vontade de Deus e prontamente obedecer. É interessante nós vermos, amados, que Paulo, ele queria fazer a obra, assim como você quer. Se eu perguntar para você, meu querido irmão, você quer fazer a obra de Deus, você quer obedecer? Sim. Nós precisamos aprender a discernir. E uma vez que discernimos, precisamos aprender a obedecer. Há que se ter prontidão de vontade. É interessante, amados, que algumas coisas aconteceram. A palavra Ásia, ela vem do verbo azir e significa, sabe o que? Apanhar, agarrar. A palavra Macedônia vem de um substantivo feminino que significa um prato, como se fosse uma salada de frutas, de legumes. Ou seja, num simbolismo dessa frase, Deus muitas vezes quer livrar você de ser agarrado e de apanhar, para levar você a um lugar onde o teu ministério vai fluir mais. E isso se aplica também à sua vida profissional. Existem alguns lugares que você quer ir, talvez porque você acha que vai ganhar mais. Mas será que é lá que Deus quer você? Você ainda decide baseado pelo salário, pelo ganho monetário? Ou será que você já está atento? Deus,
Eu quero tomar decisões baseadas no propósito do Senhor. Nessa declaração, quando o Espírito Santo diz na Ásia, não, nós vemos a soberania de Deus, meu irmão. Não quer dizer que Deus não amasse a Ásia, mas que havia o tempo certo para ir para a Ásia. E que agora era o tempo da Macedônia. E quando nós vemos o que aconteceu na Macedônia, isso vai ficar claro, que é a segunda parte que eu quero falar para você, sobre Ásia não, Macedônia sim, sobre discernir e obedecer. Vamos ver o que aconteceu, afinal de contas, na Macedônia, e que não teria acontecido caso esses discípulos não tivessem obedecido. Isso é muito interessante. As tuas decisões hoje afetam a vida de muitas pessoas. A nossa obediência afeta a vida de pessoas, assim como a nossa desobediência. O nosso discernimento afeta a vida de pessoas, assim como a falta de discernimento também afeta a vida de pessoas. Eu tenho ouvido alguns pastores, alguns líderes dizerem, olha, nunca mais haverá espaços físicos, nunca mais haverá eventos grandes. Eu não concordo com essa palavra, é um erro de discernimento. Porque desde o começo da igreja, a Bíblia fala que as pessoas se reuniam no templo e nas casas. Sempre haverá a congregação maior e sempre haverá os pequenos grupos. Isso não vai mudar. Não é vírus, não é pandemia, não é demônio que vai mudar isso, irmão. Nós vamos nos ver fisicamente. Nós vamos nos ver, nós estamos aqui online, contribuindo com algumas ações do governo, que aliás, os governantes não sabem exatamente o que fazer, mas nós vamos nos ver pessoalmente e nós vamos tocar uns nos outros, porque a vida cristã é assim. É interessante, amados, nós então vermos em segundo lugar, Arno. Ok, o que aconteceu então com Paulo? O que aconteceu com esses discípulos na Macedônia? Como é possível? O que aconteceu na Macedônia? Algumas coisas aconteceram e eu quero destacar 4 delas para você nessa hora. A primeira coisa que aconteceu está em Atos, no capítulo 16, o versículo 14. A Bíblia diz assim: certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. A primeira coisa, quando você entra dentro da linha, dentro da vontade de Deus, se discerne a vontade do Pai e obedece, as pessoas passam a ouvir o que você tem a dizer. As pessoas passam a comprar o que você tem a vender, meu irmão, você que é empresário. As pessoas passam a valorizar o que você tem a oferecer, você que é prestador de serviço. E você que é pastor, as pessoas passam a ouvir o que você tem a dizer, porque Deus abre o coração delas para você. Isso acontece quando nós começamos a discernir a vontade de Deus e a obedecê-lo. Eu conto uma experiência de um irmão que eu achei tão marcante essa experiência. Um pastor, ele foi enviado para São Paulo para vender um produto muito caro. E ele foi num banco, que era um negócio muito caro, muito grande. Ele foi, depois de muito custo, recebido nesse banco, pelo presidente do banco, que estava sentado lá da mesa, lá de cá, e esse presidente todo elegante e tal. E do lado tinha uma pessoa, estava assim com uma camiseta polo, assim, que era um assistente do presidente. E ele começou a expor o produto dele: olha, eu vendo isso, eu faço aquilo. E no momento esse presidente, ele pega o telefone e começa a falar no telefone e deixa esse irmão olhando para o vazio. Ele pensou: e agora, o que eu faço? Mas ele discerniu que ele deveria conversar com a pessoa do lado. E ele começou a falar da Bíblia com a pessoa do lado. E foi tão intensa a conversa dele que o presidente desligou o telefone e interrompeu a conversa dele. Ele falou: escuta, você não veio aqui me vender um produto? Por que você está falando da Bíblia com o meu assistente? Ele ficou meio sem jeito, mas o assistente pediu: mas deixa ele terminar. Ele falou: então termina essa conversa. E assim ele terminou a conversa e saiu daquela reunião. Aí o chefe desse irmão perguntou: como foi a visita? Ele falou: irmão, eu acho que estraguei tudo. O que aconteceu? Olha, quando eu vi, eu estava pregando para o assistente do presidente. Ele falou: mas como que você fez isso? Eu falei para você não fazer isso, você deveria vender. Você estragou, arruinou o negócio. Passados uns dias, esse irmão recebe um telefonema
daquele que ele falou da Bíblia. E esse irmão, hoje sabemos que é o irmão, ele disse: querido vendedor, querido irmão, eu preciso lhe dizer algo, gostei muito daquela nossa conversa, gostei da tua atitude, e na verdade o presidente da empresa sou eu, o da camiseta polo, o meu assistente é que estava na minha mesa, e porque você agiu dessa maneira comigo, valorizando a palavra de Deus, eu quero fechar negócio com você. Você percebe, irmãos, quando você discerne a vontade de Deus e obedece, Deus abre o coração das pessoas para você? Isso se aplica tanto à pregação da palavra, mas também ao teu dia a dia. Então a primeira coisa que acontece, Deus abre o coração das pessoas para você. Quantas vendas você precisa realizar? Quantos contratos você precisa assinar? Quantas aprovações do teu chefe você precisa? E você precisa que Deus abra o coração dele para você. Está na hora de discernir a vontade de Deus e obedecê-lo. Em segundo lugar, quando você discerne e obedece a Deus, o poder de Deus se manifesta. A Bíblia diz em Atos 16, 18, que na Macedônia, veja o que aconteceu ali, Atos 16, 18, e isso fez ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela, e na mesma hora saiu. Havia uma jovem com o espírito de adivinhação, cercando Paulo, cercando os discípulos. E o que aconteceu? O poder de Deus se manifestou e o demônio saiu. Meu querido, quando você discerne e obedece à vontade de Deus, o poder de Deus se manifesta a teu favor. Muitas pessoas estão sofrendo: mas o poder de Deus não se manifesta na minha casa, no meu dia a dia. Você está andando de acordo com a vontade dEle? Você está no lugar que Ele queria que você estivesse? Será que não está na hora de rever algumas coisas, alguns valores? Interessante, amados, que além do poder de Deus se manifestar, e eu estou falando de coisas sobrenaturais, e que eu sei que é o que você precisa na tua empresa, no teu negócio, na tua saúde. Meu irmão, o que nós precisamos é do poder de Deus. Nós não precisamos de opiniões, não precisamos de ideias, nós precisamos do poder de Deus. Aliás, quero fazer uma pausa na minha mensagem e orar por você agora. Se você puder, onde você está, fazer assim, como que recebendo essa oração, eu declaro sobre a tua vida um novo tempo. O poder de Deus se manifestando na tua casa, no teu casamento. O poder de Deus se manifestando na tua saúde agora. Receba o alívio da dor, receba o alívio da opressão, da tristeza, e receba ânimo, receba o poder de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Amados, quando nós percebemos Ásia não, Macedônia sim, discernimos: Deus, o Senhor está falando comigo, e passamos a obedecer, o poder de Deus se manifesta. Em terceiro lugar, o que acontece? Você também experimenta a fidelidade de Deus. Não apenas o poder dEle, mas a fidelidade dEle. Veja o que diz a Bíblia em Atos 16, 26. Tudo isso aconteceu na Macedônia. De repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados, e abriram-se todas as portas e foram-se soltas as correntes de todos. Meu irmão, quando estamos no centro da vontade de Deus, nós contamos com a fidelidade dEle. Por mais que o homem, por mais que pandemia, por mais que demônios tentem nos aprisionar, Deus sempre tem o escape para as nossas vidas. Deus é o Deus que liberta, Deus é o Deus que livra, Deus é o Deus que nos traz para a paz. E a Bíblia diz que nesse caso, Paulo, eles estavam presos, eles estavam na cadeia, no cárcere. Meu irmão, e todas as cadeias foram abertas. E eu declaro essa palavra acerca dessa pandemia na nossa nação. Meu irmão, o que nós precisamos é disso, de libertação. Nós precisamos da fidelidade de Deus. E eu declaro a libertação dessa pandemia na nação brasileira também, em nome de Jesus. Deus é fiel. E amados, e nós podemos pedir para Ele, podemos declarar isso sobre a nossa nação, porque o Espírito Santo nos leva a discernir os tempos e podemos obedecê-lo. Em quarto lugar, a Bíblia diz que nós experimentamos também a provisão de Deus. Muitos nessa época estão aflitos: como que eu vou sobreviver? O que eu vou comer? O que eu vou fazer? Como vai ser? É interessante que a Bíblia diz em Atos, no capítulo 16, no versículo 34,
Atos 16, 34, a Bíblia diz assim: o carcereiro levou-os à sua casa, pôs-lhes a mesa, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. O carcereiro fez o quê? Pôs a mesa para Paulo. Eu imagino Paulo e os demais discípulos, a fome que já deviam estar. Deus, meu irmão, Ele é fiel. Deus, Ele traz a provisão. E eu declaro que não será diferente na sua vida agora. A provisão de Deus, ela é abundante na sua casa. Ela é abundante na sua vida, na sua família. A Bíblia diz que o carcereiro, aquele que outrora os prendia, agora preparou a mesa para Paulo. Não é uma coisa impressionante? Você não fica impressionado com isso? Eu fico chocado quando nós começamos a entender: Ásia não, Macedônia sim, discernir e obedecer. E nós começamos a experimentar a provisão de Deus, a fidelidade de Deus, o poder de Deus, e Deus abre o coração das pessoas a nosso favor. Mas eu quero também destacar uma segunda experiência que não aconteceu na Macedônia, mas aconteceu em Samaria e depois em Gaza, e que nós encontramos as mesmas características do Espírito Santo falando e agindo. Em Atos, no capítulo 8, versículo 26, se você está com a sua Bíblia, abra esse texto por gentileza. Atos capítulo 8, versículo 26, olha o que diz o texto da palavra de Deus. Antes de ler esse versículo, Filipe, o evangelista, ele estava em Samaria, e ele estava num momento extraordinário do ministério dele. Toda Samaria estava em alegria por causa de um homem, porque um homem discerniu, obedeceu, pregou, expulsou demônios, curou as pessoas. E ele está num momento muito forte do ministério dele quando acontece o que eu vou ler para você agora, no versículo 26 de Atos capítulo 8. A Bíblia diz: o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele se levantou e partiu. Amados, olha que interessante. Em meio a um grande avivamento, em meio a um momento extraordinário na vida de Filipe, o anjo de Deus aparece: ei, levanta-te e vai para Gaza, para uma estrada que está deserta. E o que me impressiona é que Filipe levantou e partiu. Você percebe a importância de discernir a voz de Deus? E não apenas discernir, mas obedecer? Quantos de nós, diante desse cenário, não estaríamos argumentando com o Espírito Santo? Não, mas agora que o meu ministério está florescendo, agora que é o melhor momento, por que eu vou para um lugar que está deserto? E talvez muitos pastores nesse tempo em que as igrejas estavam crescendo tanto, foram impelidos para o deserto. Será que Deus tem algo a fazer nesse lugar? O que é muito importante é que Filipe, ele obedeceu. E quando ele está caminhando, a Bíblia diz: no caminho ele viu um etíope, eunuco, importante funcionário de Candace, rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Enquanto voltava para casa, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: aproxima-te e suba neste carro. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lês? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me ensinar? E pediu a Filipe que subisse no carro com ele e se assentasse. Ele leu o texto e o versículo 34, respondeu o eunuco a Filipe, disse: peço-te que me digas a quem o profeta se refere, de si mesmo ou algum outro. E começando nessa escritura, anunciou-lhe Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: vê aqui a água, que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: tu podes, se crês de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco, mas, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Filipe apareceu em Azoto e ao passar anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. E aqui nós vemos novamente as 4 coisas que aconteceram na Macedônia, ou que viriam a acontecer na Macedônia, aconteceram com Filipe. Filipe, ele discerniu a voz de Deus, mesmo no meio de um momento bom que ele vivia, e ele obedeceu.
E nós percebemos claramente essas mesmas características que aconteceram. A Bíblia diz em Atos 8:34, me diga, a quem o profeta se refere? Novamente, o Espírito Santo abriu o coração desse homem para Filipe. Eu diria que é o sonho de todo pregador. Agora aqui também é o sonho de todo empreendedor, porque esse homem, ele era o superintendente de todos os tesouros da Etiópia. E Deus abriu o coração dele para que Filipe pregasse. Meu irmão, não é o que você procura, você é empreendedor, você é vendedor, você não procura pessoas exatamente assim, pessoas que possam investir no seu negócio? Pois aqui nós vemos o discernimento e a obediência colocou Filipe na frente dessa pessoa. E eu declaro que assim será na tua vida, meu irmão, empresário, empreendedor. E você que também está procurando emprego, Deus vai te colocar na frente das pessoas certas. Discernir e obedecer, não é uma coisa impressionante? Isso não é obra do acaso. E para Filipe, Deus abriu o coração desse homem. E agora ele diz, ei, por favor, me diga, a quem o profeta se refere? Filipe então passa a pregar. E em segundo lugar, Filipe experimentou o poder de Deus, discerniu e obedeceu. Meu irmão, Filipe teve uma experiência raríssima. A Bíblia diz, em Atos, no capítulo 8, versículo 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não ouviu mais o eunuco. E depois diz que ele se achou em Azoto, depois foi para Cesareia. Meu irmão, quando você discerne e obedece à vontade de Deus, você experimenta o poder de Deus. Coisas sobrenaturais acontecem na tua vida, coisas inexplicáveis. E eu profetizo o inexplicável de Deus na tua vida, na tua casa, meu irmão. O inexplicável nas tuas finanças. Você olha assim, mas Deus foi arrebatado essa área da minha vida. Eu estou como Filipe, me sentindo em outro mundo, experimentando delícias que eu não imaginava. Eu me lembro há muitos anos atrás, na verdade em 1993, tive o privilégio de fazer uma viagem para o Japão e para a Coreia, e visitamos a igreja do David Yong-cho, um grupo de pastores e líderes. Eu era um pouquinho mais novinho na época já, mas eu me lembro de uma coisa, meu irmão, o Japão é longe, meu irmão. Eu também lembro o que o pastor falou, mas eu me lembro bem que o Japão é longe. Meu irmão, não chegava nunca, não voltava nunca. Aí, uma pastora, ela falou assim, bem que, nós vamos orar, irmãos, para sermos arrebatados, para chegar logo. Meu irmão, não vai ser arrebatado nunca. Arrebatamento não tem nada a ver com preguiça de viajar, nada a ver. Nada a ver. Filipe, ele discerniu a vontade de Deus, ele obedeceu, ele abriu mão de coisas que eram importantes para ele. Meu irmão, Filipe não estava apegado a nada nesse mundo, e aí ele experimentou arrebatamento. Mas você e eu muitas vezes estamos tão apegados a coisas tão pequenas. Quando vamos experimentar isso? Mas eu quero encorajá-lo a continuar orando, a continuar sonhando com experiências sobrenaturais como essa. E também na tua casa, que você possa olhar para o teu casamento, Deus, fomos arrebatados, estamos vivendo uma coisa nova no nosso casamento. Deus, estamos vivendo uma coisa nova na nossa empresa, na nossa profissão. Quando você discerne, obedece à vontade de Deus, você experimenta o poder de Deus, meu irmão. Lembra daquele filme, Viagem no Tempo, Túnel do Tempo? Lembra daquele sujeito que tinha um negócio que ficava girando assim, e os caras apareciam em outro lugar? Eu tinha medo, eu era criança quando assistia aquilo, eu ficava com medo daquele, Terra dos Gigantes, Perdidos no Espaço. Eu sei que tem gente que está chorando essa hora. Meu irmão, Viagem no Tempo já acontecia há muito tempo, Deus inventou isso. Pegou Filipe, ó, cadê? Filipe estava em Azoto. Deus tem coisas sobrenaturais para você, meu querido. Deus tem demonstração de poder para você e para a sua família. Em terceiro lugar, nós vemos que Filipe também experimentou a fidelidade de Deus. Guarda essa palavra, a fidelidade de Deus. Como assim, pastor? Muitas pessoas, ao verem a história de Filipe, pensam que ele só tinha isso para fazer. Afinal de contas, é um personagem bíblico. Afinal de contas, era um evangelista. Afinal de contas, era um fazedor de milagres. Era um expulsador de demônios. Mas Deus é tão fiel. E eu gosto muito porque a Bíblia diz em Atos, no capítulo 21, versículo 8, que Filipe,
menciona a família dele e diz: estávamos na casa de Filipe e esse tinha 4 filhas que profetizavam. Meu irmão, a fidelidade de Deus, Deus cuidou da família de Filipe. 4 filhas, e todas profetizando, é porque nenhuma delas estava traumatizada, porque o pai era pastor, porque o pai ficava muito na igreja, porque o pai ia expulsar muitos demônios. Todas profetizavam a fidelidade de Deus. Eu declaro isso sobre a tua vida também, meu irmão. O discernir e obedecer a Deus, Deus ele se torna teu parceiro, e Ele é fiel, Ele cuida da tua casa. Eu louvo a Deus e reconheço 100% a bondade de Deus para com a nossa família. Todos profetizam, todos servem a Deus, ninguém é traumatizado. E olha que os pequenininhos, quando eram pequenininhos, aqueles alemãezinhos tinham que sentar na primeira fila da igreja desde sempre. Pastor, mas não vai traumatizar a criança? Traumatiza fora da igreja traumatiza, na igreja não. Deus ele é fiel, meu irmão. Filipe experimentou a fidelidade. Enquanto ele fazia a obra de Deus, Deus cuidou da família dele, a ponto das 4 filhas profetizarem. Aliás, Filipe tinha um grande desafio, porque ele tinha no mínimo 5 mulheres na casa dele: as 4 filhas, a esposa e a sogra. Não sei por que a Bíblia não menciona a sogra. Não, estou brincando, irmãos. Mas fato é que Deus foi gracioso com Filipe. E em 4º lugar, Filipe também experimentou a provisão de Deus, que eu sei que é um assunto que tem inquietado muitos pais de família, muitas mães. Mas veja que a Bíblia diz em Atos no capítulo 8, versículo 36. A Bíblia diz: indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: vê, aqui há água, o que impede que eu seja batizado? Meu irmão, água fala exatamente de provisão. Esse lugar, note que a região era conhecida pela escassez de água. E de repente, quando Filipe precisou de água para batizar o homem, o que aparece? Água. Eu experimentei algo exatamente assim na Bolívia. O pastor Edward, se ele está assistindo, ele vai lembrar. Nós estávamos numa reunião, 50 pessoas, que alguns convertidos há mais tempo, outros há menos tempo. Era umas 9 da noite, num centro de retiros que se tornou a igreja mais tarde, numa chácara lá na Bolívia, algum lugar da Bolívia. E eu estava ministrando e falando, e de repente chegou no assunto batismo, e eu perguntei: alguém quer ser batizado? Aí 4 pessoas levantaram a mão. Eu falei: então vamos agora. Todo mundo me olhou: mas como agora? Porque na entrada tinha visto um pequeno lago lá fora. E quando eu falei isso, eu vi que um carro saiu. Eu pensei: acho que essa pessoa não gostou, mas que nada. Um carro após o outro foi, e eles foram e fizeram assim como filme, iluminaram o lago com os faróis. E lá fomos nós marchando. E aí entramos naquela água. Eu lembro que o pastor Fernando estava lá. Eu coloquei o Fernando na parte mais funda para dar um equilíbrio ali, porque caso a gente perdesse alguém na água ou na lama, né, fazia uso do tamanho dele. Também o Andreas, pusemos ele na água, e assim foi. Bom, e foram batizados. Eu reparei na hora que uma irmã, ela saiu assim, o cabelo assim, saiu uma coisa meio grossa do cabelo assim, mas eu estranhei. No dia seguinte eu fui ver que era uma água meio branca assim, não sei se aquilo era resto tóxico de uma mina abandonada, o que era aquilo. Fato é que tinha água quando nós precisávamos. Meu irmão, Deus, Ele é o Deus da provisão. Eu declaro que assim é na tua vida. Declaro que você discerne e obedece à vontade de Deus, e você experimenta a provisão de Deus. Amados, ouça isso. Aqueles que gostam de frases, né, para Instagram, ouça isso. O discernimento você aprende, mas a obediência você decide. Como assim, pastor? Me mostre na Bíblia. Vamos lá para Samuel. A Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 3, veja o que está escrito em Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, você pode abrir esse texto. 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 4 ao 10, a Bíblia diz: o Senhor chamou Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli. Ele disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei. Torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e Samuel se levantou. Foi Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Pois ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor.
E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez. Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor e ali esteve, chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: fala, pois o teu servo ouve. Meu querido, discernimento você aprende. Alguns de nós estão no começo da caminhada cristã, outros já são veteranos, e você aprende a discernir a voz de Deus. E esse texto é tão maravilhoso, esse texto é tão lindo, tão impressionante, que ele diz: Samuel, deita. Você sabia que no teu descanso, quando você aprende a descansar em Deus, meu irmão, só deita quem confia. Quem está preocupado fica em pé andando de um lado para o outro. Não é assim? Está na hora de descansar e aprender a ouvir a voz de Deus. Samuel deitou, ouviu. Ele não sabia ainda como era a voz de Deus, mas em todas as 4 vezes que Deus chama Samuel, uma coisa é notória: ele obedece prontamente, ele levanta prontamente. Você já tentou acordar um adolescente? Já tentou tirar um adolescente da cama? Não vou mencionar qual, mas tem uma frase que foi conhecida na nossa casa. Uma das nossas filhas, mais precisamente a do meio, um dia ela surpreendeu todos nós dizendo: pessoal, amanhã me acordem bem cedo. Todo mundo ficou olhando, e ela falando sério, tipo 10 da manhã. Aquilo era assim muito cedo para ela. Nunca esqueci isso. Você já tentou tirar um adolescente da cama, meu irmão? Samuel foi chamado 4 vezes. E o que ele faz? Ele obedece. Senhor, eis-me aqui. Será que não está na hora de você te dizer: eis-me aqui novamente? Não está na hora de uma vez mais dizer: Deus, sabe de uma coisa? Tantos dos meus valores foram sacudidos nesse tempo de pandemia. Eu preciso aprender a ouvir a tua voz. Mas ainda antes de aprender, eu quero encorajá-lo a obedecer prontamente a voz de Deus, a obedecê-lo, independente das circunstâncias, independente do que você está vivendo, se é bom ou ruim, mas obedecê-lo. É interessante nós vermos, amados, que o discernimento e a obediência geram vida e libertação. Jonas, ele discerniu a vontade de Deus, mas ele não obedeceu. O que aconteceu com ele? Foi parar na boca de um peixe, meu irmão. Você tem noção do que é isso? Parar na barriga de um peixe. Quantos estão discernindo, sabem o que Deus quer de si, mas não obedecem nas pequenas coisas? Seja, por exemplo, trazer uma caixa de chocolate para uma criança que quer ter uma Páscoa diferente, seja trazer uma oferta na igreja, seja servir um departamento da igreja. Discerne, fica claro, Deus me chamou para isso, mas não obedece, não sai da inércia. Você está esperando um peixe engolir você. Outros, por sua vez, obedecem, mas não discernem. Pedro passou por isso. Ele obedeceu Jesus, ele começou a andar nas águas, mas ele começou a afundar. Por quê? Porque ele só obedeceu. E ele, no momento para frente, ele não discernia mais a presença de Jesus. Quantos apenas obedecem, mas não discernem? Deus, o Senhor está nesse lugar. Eu quero lembrá-lo, Deus continua governando essa terra. Não são políticos, não são governadores. Deus está no controle. É interessante, amados, que existem algumas fases. Eu quero caminhar para o final, mas eu quero te ajudar. E eu quero te dar um ensino muito importante, que eu creio que vai te ajudar muito nessa questão de discernir a voz de Deus. Você já pode ter dito: pastor, eu quero obedecer, eis-me aqui. Como que eu discerno? Bom, a Bíblia nos mostra o seguinte: tanto para discernir quanto para obedecer, há que ter um ingrediente comum. E esse ingrediente comum chama-se fé. Fé, para discernir e para obedecer. Nós aprendemos pela Bíblia que algumas pessoas discernem a voz de Deus audivelmente. Temos exemplos bíblicos: Moisés, Abraão, Noé. Eles ouviam claramente a voz de Deus. Arneu, eu posso ouvir? Pode.
está à sua disposição. Já pediu para Ele? Ou você anda distraído com tantas coisas? Por que não contar com esse discernimento da parte de Deus? Mas a Bíblia também nos mostra que nós podemos discernir a voz do Espírito Santo através dos dons do Espírito Santo. O Senhor Jesus nos batiza com o Espírito Santo, os dons, eles continuam à nossa disposição. A Bíblia diz, aliás, procure com zelo os melhores dons, procure discernir a vontade de Deus. Quando foi a última vez que você se debruçou sobre a sua Bíblia e buscou os melhores dons? Os dons do Espírito Santo. Outros ainda discernem a voz de Deus através de um toque físico. Eu me lembro, a Bíblia fala em Juízes 16, 26, Sansão no fim da sua vida, para que ele discernisse, ele pediu ao moço que o carregava, ele já estava cego. Ele diz, deixa eu sentir as colunas desse templo de filisteus. E ali ele foi usado por Deus. E ali ele trouxe um grande livramento para Israel. E matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida. Pelo toque físico, discerniu. Isso acontece também. Mas eu quero, nessa hora, encorajá-lo a perceber uma maneira que Deus fala conosco. Uma maneira de discernir a vontade de Deus. Sabe qual é essa maneira? É através da pessoa que está aí do seu lado. É através da pessoa que fala com você. Através do seu pastor. Isso está na Bíblia. A Bíblia diz em Atos 11, 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles por nome Ágabo, anunciou pelo Espírito. E ele declara que haveria fome assim. E a igreja caminhava em cima da palavra desses homens. Uma das maneiras mais poderosas de nós discernirmos a vontade de Deus é quando nós consideramos o nosso próximo superior a si mesmo e ouvimos o que Deus tem a falar através dos nossos irmãos, dos nossos líderes. Eu quero encorajá-lo a estar atento à voz de Deus através das pessoas que Deus colocou na sua vida. Já passou o tempo de decidir pelo salário, pelo ganho financeiro, pelo conforto. Já passou esse tempo. Está na hora de discernir pelo propósito de Deus. Está na hora de discernir pela vontade de Deus. Por que você não pede uma oração? Ainda que o teu grupo familiar esteja se reunindo pelo Zoom ou pelo Meet, por algum aplicativo, ainda que você esteja se reunindo à distância, por que você não pede uma oração para o teu líder, para vocês discernirem juntos se é hora de fazer essa viagem, se é hora de começar esse negócio, se é hora de mudar de emprego? Por que você não para de tomar as decisões sozinho? É interessante que os textos que eu li, nós vemos isso. Nós vemos Paulo e Timóteo, Paulo e Silas. Meu irmão, é muito interessante nós aprendermos a ouvir a voz de Deus através das pessoas que Deus colocou para cuidar de nós. Por outro lado, você que é líder, perceba a tua responsabilidade em discernir a voz de Deus. Samuel, ele aprende-se a discernir a voz de Deus, mas a obediência, ela precisa ser imediata. Eu quero deixar essa palavra com você. Ásia, não. Macedônia, sim. Discernir e obedecer traz a você o coração aberto às pessoas para você, traz a você a manifestação do poder de Deus, traz a você a manifestação da fidelidade de Deus e traz a você a manifestação da provisão de Deus. Eu quero orar nesta hora. Pai Celestial, obrigado. Obrigado porque o Senhor continua sendo Deus e sempre serás. Pai, estamos em tuas poderosas mãos. Pai, eu oro para que cada um dos meus irmãos e irmãs, cada um que ouviu essa palavra, aprenda a discernir a tua vontade e ainda mais a obedecer a tua vontade. Que cada um possa experimentar, Pai, o coração das pessoas à sua volta abertas para si. Cada um possa experimentar a manifestação do teu poder, a manifestação, Pai, da tua fidelidade, a manifestação da tua provisão. Declaro sobre cada um que nos ouve. Declaro que essa mensagem alcançará multidões, abençoará muitas vidas. Pai, nesse momento orações estão sendo feitas. E eu oro, Pai, pela provisão do Senhor
para cada família que nos assiste, a provisão abundante do Senhor, a tua fidelidade se manifestando na vida de cada um, Pai. O teu poder, uma vez mais lembramos do Jacques e declaramos a palavra do poder curador que é no nome de Jesus sobre a vida dele e sobre a nossa nação. Espírito Santo, obrigado. Se você sentir liberdade, faça essa oração comigo nessa hora, dizendo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, e que vieste como homem a este mundo para me salvar. Eu creio que deste a Tua vida por mim, mas que ressuscitaste e estás vivo à direita do Pai. E eu te declaro como meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Meu querido, continue desfrutando da provisão, da fidelidade, do poder de Deus. Nós vamos mantendo você informado. Estamos orando para que logo possamos abrir novamente as portas dos nossos templos para receber as pessoas. Estamos recebendo para atendimento individual. Se você precisa de alguma coisa, não hesite em nos procurar. Não hesite. A igreja, ela está aberta para atendimento individual. Essa semana já começamos a preparar o bazar aqui do lado. Nós queríamos abrir já a semana, mas por conta do decreto tivemos que esperar. Mas tudo está sendo preparado. Então, desfrute da provisão, da fidelidade, do poder de Deus. Vamos também ter um momento da ministração das crianças nessa hora. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Antes de eu falar, tu tava sobre mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar,
sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, como que vocês estão em casa? Tá tudo certinho? Estão assistindo bastante desenho? Estão conseguindo cumprir os desafios aqui do Kids? Eu espero que sim, hein? Então, ó, com a barriga cheia de bala já, de tanto desafio que cumpriram. Bom, crianças, hoje a gente vai para a nossa terceira lição das promessas de Deus. Será que vocês lembram das promessas de semana passada? Elas eram que Deus vai sempre nos confortar e vai sempre nos ajudar. Então, para a lição de hoje, vem comigo aprender mais sobre as promessas de Deus. Então, crianças, vamos lá? Vamos para nossas promessas de hoje? A primeira promessa que a gente vai aprender é que Deus é sempre fiel. Mas o que é fiel? Quando uma pessoa é fiel, significa que ela mantém a sua palavra. Tudo que ela promete, ela cumpre. E nós estamos aprendendo sobre o quê? Promessas. Isso significa que Deus é fiel às promessas que Ele faz. Tudo que Ele promete para nós, Ele vai cumprir, certo? E isso também não deixa de ser uma promessa. Ele sempre vai ser fiel à sua palavra. Vamos pegar, ó, nossa Bíblia e vamos abrir em Salmos 33, no versículo 4. E ela vai dizer assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira e Ele é fiel em tudo o que faz. Tudo que Deus fala é verdadeiro e Ele vai sempre cumprir aquilo que Ele diz. Sempre vai cumprir aquilo que Ele promete. E agora vamos para a nossa segunda promessa. A nossa segunda promessa é que Ele sempre nos mantém seguros, ou seja, Ele nos protege. Vamos abrir juntos lá no livro de Naum, no capítulo 1, no versículo 7. E vai dizer assim:
O Senhor é bom, Ele é um refúgio nos tempos de angústia e Ele protege aqueles que nele confiam. Se a gente confiar em Deus e seguir caminhando com fé, assim como a gente aprendeu sobre Abraão, Ele vai nos proteger. E hoje a gente vai conhecer a história de um cara, ó, sensacional também, hein? O nome dele é Noé. Deus protegeu Noé e sua família. Na época em que Noé estava andando pela terra, os homens eram maus, mas assim, muito maus e faziam coisas horríveis. Mas Noé não era assim, Noé era um homem muito bom. Ele e sua família confiavam em Deus e amavam muito a Deus. Então, quando Deus decidiu destruir todo aquele lugar, toda a terra, com uma grande inundação, o dilúvio, ele pensou, Noé tá ali, e Noé é um homem muito bom, que confia em mim e me ama. Então, o que eu vou fazer? Eu vou proteger Noé. E Noé, ele foi protegido por Deus. Deus manteve Noé seguro. Deus disse, Noé, constrói uma arca, um barco muito grande. E eu vou manter você, sua família e os animais protegidos dessa grande devastação, desse grande dilúvio. E foi isso que aconteceu. Deus manteve sua palavra. Ele manteve Noé, sua família e os animais seguros dentro da arca. E no final de tudo, quando toda a enchente acabou, Deus colocou no céu um arco-íris e fez daquele arco-íris o sinal da sua promessa, a promessa de que eles sempre estariam seguros. Então, nas nossas vidas, é do mesmo jeito, crianças. Sempre que vocês se sentirem com medo ou acharem que não estão seguros, lembrem-se que Deus é aquele que nos protege. Sempre que a gente precisar de proteção e de alguém para nos salvar, é para Deus que a gente deve correr. Muito bem, crianças! Então, as duas promessas que a gente aprendeu hoje foram: Deus é fiel e Deus nos mantém seguros. Vamos orar sobre isso? Vamos lá! Papai do céu, eu quero te agradecer por mais um Momento Kids. Eu quero te pedir para que o Senhor nos ajude a lembrar que a sua palavra é sempre fiel, que tudo que você fala é verdadeiro e que o Senhor sempre nos mantém seguros, que a gente venha estar aprendendo a caminhar nessas verdades. Em nome de Jesus, amém! Gente, por hoje é isso. Eu quero lembrar vocês do nosso desafio semanal, ó, balinha para quem cumpriu o desafio. Nessa semana, conta para algum amigo, para alguém da escola, para sua família, conta para eles que Deus é fiel e que Deus os mantém seguros. E aí, no domingo, você vem e busca a sua balinha se você cumpriu o desafio. É isso por hoje, crianças. Continuem abençoados e até a próxima!